Olá, meu nome é Ariel e o tema do meu grupo são os carros autônomos. Os carros autônomos, como o nome já indica, são aqueles que não precisam de um humano para dirigi-lo. Eles conseguem fazer isso sozinhos. Eles são autônomos. Os primeiros protótipos já estavam com previsão de chegar na rua em 2020. Apesar de, em 2020, a gente já ter alguns carros quase autônomos, a gente não tem nenhum que seja 100% assim. A previsão para um carro 100% autônomo chegar nas ruas está em mais ou menos 2040, até mais para frente. O desenvolvimento desses carros não é tão recente assim, mas ainda assim uma das tecnologias mais aguardadas e mais intrigantes para o futuro. Então, vamos falar um pouco mais sobre eles, começando com o histórico. O primeiro projeto de carro autônomo foi desenvolvido pela Google em 2010, né? Hoje em dia, nós temos alguns carros semi-autônomos na rua, tipo o famoso Tesla, que tem o piloto automático por algum tempo, né? Inclusive, dá o que falar. Tanto que, em alguns estados americanos, tipo Califórnia e Nevada, desde 2012 já pode ter a circulação desses tipos de carros. E hoje em dia, existem muitos outros estados e muitos outros países, no geral, que permitem a circulação de carros semi-autônomos. As tecnologias de carros 100% autônomos, elas já existem, na verdade. Já estão num processo bem grande de desenvolvimento. Mas elas não são o foco das empresas, justamente pelo fato de que as legislações, as leis de basicamente todo lugar não deixam você ter um carro 100% autônomo, porque é muito difícil a gente falar sobre isso pela questão da segurança. Não foi testado tanto antes, então ainda é um caminho para a gente andar antes da gente chegar num carro 100% autônomo, né? Bom, falando em um carro 100% autônomo, a gente tem os chamados níveis de automação. São 5 níveis de automação, 6 se a gente contar o nível 0. O nível 0 é o carro mais básico de todos, não tem nada de automação. O nível 1, ele tem assistência de direção, mudança de faixa, freagem automática. Esse nível 1 de automação, ele já existe há bastante tempo, mais ou menos ali dos anos 80, ele já é presente, é algo relativamente comum. O nível 2, ele pode rodar sem intervenção humana, ou seja, o famoso piloto automático, por até 15 segundos em vias específicas, né, quando tem um grande espaço livre. Mas a gente ainda assim precisa ter um motorista. O nível 3 também roda em rodovias específicas com piloto automático, mas aí não tem limite de tempo. Mas, de novo, a gente ainda precisa ter um motorista. O Tesla, o famoso Tesla, ele tá ali entre o nível 2 e o nível 3. Ele tem uma limitação de tempo, mas é mais do que 15 segundos, né? Aí a gente tem o nível 4 e o nível 5, que aí sim eles já são bem autônomos, não vão precisar de pessoas dirigindo em si. O 4 vai funcionar apenas em rodovias, cruzar cidades, vai tirar a responsabilidade do motorista, o motorista pode estar ali fazendo outras coisas, mas ele ainda precisa estar lá. Já o 5, não precisa nem ter um motorista dentro do carro. O carro pode andar 100% sozinho e em qualquer lugar. Ele também vai ter um sistema para freagem, um sistema que vai conseguir ver se é sinal vermelho, se é sinal verde e etc. Ele é 100% autônomo, mas ele ainda está num futuro meio distante para a gente. E aqui a gente tem um leve esqueminha que ajuda a gente a entender um pouco mais sobre esses níveis de automação, como funciona mais ou menos um esqueminha para ajudar. Bom, eu vou começar falando um pouco sobre a história da automação nos veículos até os dias atuais. Lá em 1885 a 1999, a automação ela era praticamente nula. Então quer dizer que tudo dependia do homem. E já em 2000, as coisas começaram a mudar. Passou a ter um auxílio na aceleração, na frenagem e na direção, chegando em 2010 já com uma autonomia parcial dessas funções. Atualmente, nós estamos em uma fase com uma autonomia condicional e a previsão para 2025 é que essa autonomia já esteja avançada, chegando lá em 2050 com tudo 100% autônomo, com o computador monitorando o trânsito ao invés de um motorista. Então, né, como que funciona um carro autônomo? Do que ele depende? Ele depende de um sistema de manutenção e mudança de faixas, que é possível a partir de um nível 4, também através de câmeras, que elas funcionam como um complemento ao GPS e são capazes de determinar o local exato que o carro está, e também são elas que permitem o estacionamento automático do veículo. Também tem o controlador de velocidade adaptativo, que é ele que promove a frenagem, a desaceleração e a aceleração automática do carro.
Outra coisa muito importante para o funcionamento correto de um carro autônomo é a inteligência artificial, que ela é praticamente o lado humano do carro e ela que faz o veículo ter a capacidade de reagir a diversas situações que podem ser encontradas no trânsito. Os sensores e os radares, eles também são fundamentais, porque eles permitem o carro ler todo o entorno dele, como, por exemplo, as rodovias, os outros carros, as pessoas, os objetos, entre outras coisas. E por último, né, tem o GPS de alta resolução, e eles são mais avançados do que os navegadores dos carros atuais, pois eles fazem a leitura a 2 centímetros do veículo, e hoje essa leitura ela é feita entre 4 e 5 metros à frente do automóvel. Então dá para ver essa grande diferença. Como que está o status atual? A maioria dos carros autônomos do mercado atual, eles estão no nível 2, porque a maioria das legislações ao redor do mundo, elas não permitem que um nível maior de tecnologia. Porém, em 2022, alguns veículos de nível 3, eles já estão prontos para entrar no mercado, como a Audi A8L. E aqui tem alguns exemplos de carros níveis 2 que já estão no mercado atualmente, como o Tesla Model S, o Cadillac CT6, a Volvo XC60, a Mercedes e a BMW X7. Alguns resultados e testes. Bom, os carros autônomos do mercado atual, mesmo sendo apenas nível 2, eles já ajudam muito na qualidade dos seus usuários. Diversas montadoras, elas também já têm a tecnologia para fazer carros de níveis 4 e 5, e muitos já estão passando por testes em áreas fechadas, né? Porque nenhuma lei permite que esses carros circulem livremente na rua. Também tem outras marcas, além dessas montadoras, que também estão testando carros de nível 4, porém para serem utilizados como táxis sem motorista. E é uma proposta muito legal, porque seria capaz de aumentar bastante a segurança dos passageiros. E, por fim, falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens, né? Entre as vantagens está a redução dos acidentes de trânsito, que muitas vezes são provocados por fatores humanos. Então, isso iria melhorar muito. Tem a possibilidade de deficientes motoras ou visuais utilizarem o automóvel sem auxílio de terceiros. O aumento da produtividade também, porque já que o condutor ele vai poder realizar outras atividades, outras coisas durante o processo de navegação. Teria a otimização dos recursos veiculares através da utilização adequada dos componentes e também o aumento da capacidade de tráfego das vias com a redução das distâncias entre os veículos em função de menor tempo de reação para frenagens. Porém, também tem as desvantagens, que entre elas está o custo, a definição também das responsabilidades legais sobre os eventos provocados pelo veículo. Também teria que ter um ajuste da legislação de trânsito para tratar os veículos autônomos. E, por fim, teria que desenvolver sensores de maior capacidade de percepção das condições de tráfego, principalmente de pedestres e ciclistas, né, para atender esses carros autônomos. Os carros autônomos e os trabalhos futuros com eles relacionados. Diversos pesquisadores indicam que os próximos passos que deverão ser dados no desenvolvimento de novas tecnologias estarão voltadas para o aumento dos níveis de automação e melhoria nos sistemas de segurança nos carros, ou seja, desenvolvimento de novos sistemas. De acordo com especialistas, os carros deverão ficar cada vez mais drive-by-wire, ou seja, controlados por um sistema eletrônico. É preciso manter o foco também na evolução dos sistemas de segurança já existentes, ou seja, aprimorar a precisão das tecnologias já estabelecidas, além da busca por novas. Com o lançamento comercial do autônomo de nível 4, capaz de rodar sem ajuda na estrada, previsto para o ano que vem, o desenvolvimento da tecnologia terá como objetivo suprir o desafio de levar a automação para o ambiente das cidades. Aqui nessa página eu apresentei algumas das notícias que fazem pensar sobre a situação dos carros autônomos na atualidade. A segurança relacionada a esses carros, se ela aumenta ou se diminui, quais são as vantagens em questão econômica, quais são as vantagens em questão de sustentabilidade, lembrando que a sustentabilidade é um tripé que depende da economia,
da sociedade e do meio ambiente, e essas questões, essas notícias fazem pensar sobre quais são os limites da automação, se existem esses limites e se ela de fato traz a segurança e se ela se preocupa com a sustentabilidade. As questões que devem ser postas na balança com relação à adoção de carros automatizados na sociedade devem considerar a necessidade e a comodidade, ou seja, essas novas tecnologias vieram para trazer conforto ou para suprir uma necessidade que o motorista tem. Elas servem para melhorar a segurança nas estradas. Essa segurança, esse controle por sistemas eletrônicos vai reduzir a liberdade das pessoas ou vai aumentar? Essas novas tecnologias vão vir para todo mundo ou só para quem tem milhões para se gastar no carro? E se você pudesse comprar um carro automatizado, você compraria em qual nível? E por quanto? Muito obrigado.